Boa tarde a todos. Agradeço a minha colega Gáulia pelo convite, muito gentil. É um prazer estar aqui. Cumprimento a todos na mesa. Adorei tudo que eu ouvi, né? Cada palestrante fez assim um recorte que é em si um país, né? Um país do saber, e inspira a gente a pensar tantas coisas e a construir pontes entre pensamentos, né? E dá vontade de falar sobre um monte de coisas, até do que cada um trouxe aqui, né? Eu me lembrei do Padre de Oliveira Rolim, que queria construir uma ponte da história do Padre de Oliveira Rolim, com tantas coisas que aconteceram, até porque ele foi um confidente mineiro, né? de Diamantina, e que foi uma figura peculiar, né? Porque se amaziou com uma das filhas de Chica da Silva, padre, registrou todos os filhos que teve com ela, deu educação e seguiu em frente. E ele era danado. Tiradentes resistiu a 12 interrogatórios. Ele resistiu a 14. Ele era danado mesmo. E ele já precisou de enfrentar a guarda imperial da época com tiro e espada. Enfrentou também. Então, o Padre de Oliveira Rolim é uma figura interessante e era maçom. Na busca pela independência, ele era maçom e viu a independência quando voltou ao Brasil. Mas não quero me perder por ali, não. Eu queria aproveitar das falas, das intervenções da desembargadora Gáulia, quando ela falou da proatividade do juiz, e remeteu, né, à ausência de elementos, um vácuo que o juiz tem que interferir. A gente tem duas peculiaridades muito ligadas ao direito, à cultura, e tantas vezes também à religião, e faz com que o juiz, na nossa sociedade, ele tenha que falar muito, quer dizer, atuar muito. Por quê? Porque quanto mais atrasado o povo, mais ele precisa de juiz, né? O povo quer estar tudo funcionando, está tudo mais organizado, vai pedir o que o juiz, né? Aqui tem que pedir muita coisa. No plantão judiciário noturno de hoje, se alguém tiver curiosidade, vai lá, que vai acontecer hoje, que aconteceu ontem, anteontem, e vai acontecer amanhã, que alguém que está com um plano de saúde, no prazo de carência, vai ter uma pedra no rim ou alguma outra coisa, uma emergência, uma urgência, vai querer ser atendido, não vai conseguir e vai ter que pedir a um juiz, vai movimentar a máquina judiciária para a gente mandar o plano fazer o que a lei hoje já diz que o plano tem que fazer. É um varejinho do dia a dia. Então, o juiz é muito procurado. No Brasil, por exemplo, foi um juiz que determinou parar de fumar em avião. Em qualquer outro lugar seria o Ministério da Saúde, sei lá o que seria, né? Mas é um juiz que mandou parar de fumar em avião, e no Brasil é um juiz quem diz quem ganhou licitação. Licitação acontece administrativamente, e se não vierem perguntar ao juiz quem ganhou a licitação, a gente fica até meio desconfiado daquela licitação. Não é verdade? Então, é isso. Então, é muita responsabilidade. Mas não tem problema, eu não estou querendo fugir da responsabilidade. Pode trazer, a gente está aqui para isso. Mas, assim, o nosso sistema ele é ineficiente sob diversos aspectos. Ainda mais se a gente comparar com outros sistemas, né? No sistema americano, o juiz com uma caneta, ao perceber que aquele caso individual é um caso que pode estar atingindo a mais pessoas naquela situação, transforma aquilo numa class action. Vai discutir 20 mil dinheiros, vai discutir $500 milhão. Aí vem a empresa, faz um acerto, paga 30, faz um fundo, nunca mais faz aquilo. E nunca mais precisa vir no plantão para tratar daquele assunto. Né? Então, a gente tem essas coisas. E tem o vácuo porque o direito está sempre atrasado. Primeiro acontece o fato social, depois há uma juridicização desse fato social, que é que transforma o fato social num fato jurídico. Ela é através da legislação ou, às vezes, através do que o juiz está dizendo. Né? O Supremo, lá, 60 anos atrás, é que reconheceu que companheiros tinham direito, né, na união estável. Até então, aquilo era só um fato social. Mas na hora que ele disse e editou uma súmula, ele falou, tem direito. O Supremo chegou na questão de pessoas do mesmo sexo, de direitos, de casamento, falou também, olha, tem direito sim, por causa disso, disso e daquilo. Ainda assim, não tem lei. O vácuo continua de certa forma. Em um evento, em 2014, no TRE, várias deputadas presentes, inclusive a Jandira Fegali, ela comentou e os outros confirmaram. Esse assunto, para transformar em lei, é muito ruim para o político, porque
ela disse: eu sou a favor de fazer uma lei e resolver isso, mas eu sei que quando eu falo desse assunto para o eleitorado, eu ganho um voto e perco muitos votos. Então, é um assunto complicado. Então, por isso que tem até hoje o quê? O Supremo disse uma coisa, o CNJ disse que os cartórios têm que fazer as escrituras, mas de vez em quando um juiz ou um promotor em algum lugar do Brasil diz que não vai fazer, porque não está na lei, né? Aí, logo no início dessa coisa toda, depois do julgamento do Supremo, um juiz de Goiás resolveu que não podia, e ele, de ofício, foi aos cartórios anular as escrituras de união estável que tinham sido feitas entre pessoas do mesmo sexo. E ele disse que não ia parar, porque era um chamado que ele tinha recebido de Deus. A bancada evangélica do Congresso chamou lá para dar um prêmio para ele, dizendo que aquilo era uma beleza. Então, olha como é que essas coisas vão se misturando, mesmo no Estado laico, né? Aqui no tribunal, uma época também, um novo presidente chegou no órgão especial e falou: esse crucifixo, pode tirar. Isso aqui não tem que ter crucifixo aqui dentro. Aí um desembargador, que já está até aposentado, impetrou mandado de segurança na CCJ para voltar com o crucifixo. Discutindo crucifixo. Aí um padre, entrevistado aí pelo Globo, falou: é melhor tirar Jesus. Jesus não quer ver o que eles estão fazendo, é melhor que não veja, né? E por aí vai. Então, a gente tem, assim, muitas dessas coisas, e eu, na verdade, eu fui chamado aqui para falar, acho que para apresentar os meus 2 filmes, porque o meu hobby é música, eu gosto de compor, tem uma banda, a gente vê quando toca aqui e ali, tem até quase feito pouca coisa, mas gostamos mais produzindo, assim, gravações, e a partir das gravações, clipes de animação desde 2015. Em 2015 a gente fez uma homenagem ao Raul Seixas, fez uma música e fez um clipe de animação que ficou muito bonito. O Gabinete de Artes, que faz um trabalho muito profissional, foi contratado, fez o clipe entrou no Animamundi de 2016, ficou bem legal, com um tema bem nordestino, uma coisa bem bonita, baseada na literatura de cordel. Aí fizemos outros clipes depois, eu não vou falar muito dos meus clipes, porque interessa esses 2. Da música, dessa história do clipe, a gente já tem uns 9 clipes, 8 ou 9, está fazendo um outro agora. Fizemos Que Querer é uma música que trata um foco na memória social da questão da escravidão no Brasil. Então a gente tratou de Que Querer. Foi lançada na Flink Sampa em novembro de 2017 em São Paulo, que é o maior evento de consciência negra do Brasil, né? E a partir daí a gente colocou legendas e inscreveu em festivais. Então colocamos Que Querer em festivais. Que Querer já participou de diversos festivais, teve na seleção oficial de bem uns 25 festivais e ganhou prêmio em diversos desses festivais, né? Ou em animação, né? Ou então a gente tenta direcionar, buscar às vezes um festival que tenha a ver com a temática social. E o outro trabalho, já encurtando também, é a caiaca. A caiaca é baseado na lenda da caiaca. A caiaca era uma árvore que tinha lá no Arraial do Tijuco, perto do Arraial do Tijuco, e o José Felício dos Santos, um escritor, escreveu esse romance baseado nessa lenda. Outro dia até me procurou por e-mail uma professora lá da região, queria saber onde é que eu tinha visto isso. E eu falei onde é que eu vi. Eu vi no livro Arraial do Tijuco, fez uma referência à lenda do José Felício dos Santos. Eu fui atrás do livro, arranjei o livro, li o livro, que é o romance. É que eu estou desconfiado que a gente não sabe se o José Felício dos Santos, que é um escritor do século XIX, inventou a lenda, ou a lenda existia mesmo, entendeu? Eu não sei, isso é um mistério para mim. Mas é lenda. Então, se ele inventou, alguém inventou, não sei quem inventou. Mas e qual é a história da lenda, assim, muito rapidamente, que a gente vai ver? O Que Querer, não é isso? E depois vai ver o Acaiaca. Porque o Acaiaca é uma metáfora do processo que aconteceu na América Latina de invasão, dominação e sucessão dos povos ameríndios pelo europeu. É isso, com a sua exterminação, né? E Acaiaca é uma história de uma exterminação de uma tribo puri em apenas uma noite. Então, isso aqui é interessante. E a lenda traz essa história, porque a caiaca era um cedro grande e essa tribo acreditava que houve uma grande tempestade, tipo a de Noé, acabou com a vida humana na Terra, só sobrou esse casal que se escondeu lá no cedro, se protegeu no cedro. Depois tudo secou, eles desceram e a vida voltou a florescer. Então eles tinham assim, era o totem da tribo. E aí acaba que num dia de casamento, que era fora da Taba, era em outro lugar, um mameluco, né? A mãe era índia e o pai era um português. Ele, sabendo do segredo da caiaca, pega um grupo de portugueses, vai lá e corta a caiaca. Essa caiaca acaba sendo incendiada
E lá no casamento eles percebem que a caiaca está sendo incendiada. E eles voltam para a tribo e há uma briga entre os índios. Por quê? Os jovens querem brigar. E o chefe falou, não, não é bem assim, o chefe sou eu, quem dá o grito de guerra sou eu, não é você. E outra coisa, isso não está escrito, mas eu entendo e tento retratar isso ali. A posição do chefe não tenho mais meu totem protetor, como é que eu vou? Vou perder, vou brigar com os caras, vou perder, não é uma boa, né? Aí eles têm um conflito fratricida, os índios se matam entre si nessa guerra, nesse momento de tensão. Claro que não morrem todos, o pajé, que era um homem idoso, velho, sai, levanta lá da caverna dele, vem, percebe antes de todo mundo, assim, entendeu o que aconteceu, que a tribo tinha sido traída. Aí ele roga uma praga, chamando Ayangá, que é o deus da vingança, são os demônios da floresta, mas os demônios protetores da floresta, os espíritos protetores da floresta. Então ele convoca Ayangá e diz lá, homem branco, você vê aqui atrás do ouro? Então você vai ter ouro, mas vai ser a sua desgraça, você vai morrer, seus filhos vão morrer por causa dele, isso. E para terminar a história, pajé, se joga nas cinzas de Acaiaca, os guerreiros que sobram também, os corpos também, e tem uma tempestade gigantesca. No dia seguinte daquela tempestade, parecia o verdadeiro dia do juízo final, as pessoas morreram de medo lá no arraial. Do chão das cinzas de Acaiaca brotam diamantes. E é por causa disso que tem a cidade de Diamantina. Por causa disso, na lógica do que a gente construiu também. Bom, então eu fiz uma síntese de Quequerê e de Acaiaca. A Acaiaca só tem uma peculiaridade em relação a Quequerê. Quequerê tem legenda em inglês, quer dizer, pelo menos o que a gente andou escrevendo. Aí lá da Austrália, alguém me falou assim, olha, essa legenda está muito pequena. Então, a gente não selecionou vocês aqui por causa disso. Aí eu tenho um vizinho americano, o Mac, que é jornalista. E como a Caiaca já saiu da música, é uma música, mas tem uma narração, o forte é a narração, aqui vocês já vão me ouvir narrando. Eu mesmo não me gosto ali, né? Isso é uma coisa que não é a minha praia fazer isso. Na versão em inglês que está na internet e que eu botei uma síntese escrita antes do vídeo começar propriamente dito, que é isso que eu procurei fazer aqui, o Mac, que eu gosto da narração, é americano nativo. Eu falei, já que eu estou escrevendo em festivais internacionais, vou fazer uma produção que vai ser em inglês. Então a parte cantada em português é que tem a legenda para o inglês. Mas a narração ficou toda em inglês. E a partir daí a gente passou a ser convocado nas seleções oficiais com a Caiaca também. Então é pensando nesses temas sociais sérios, importantes, né? As ciências sociais são fundamentais à sociedade, o pensamento, né, crítico é fundamental a despeito de gente que não acredite nisso, né? E a próxima produção que já está em curso, já não tem nada a ver com a música, aí eu estou invadindo a seara do teu filho mesmo, porque não vai ter nem música, é sobre ela, é uma história de feminicídio, né? Que eu não vou contar para vocês, ou em algum momento, é o próximo capítulo, a gente até pode lançar aqui no fórum com a desembargadora Gáulia. Não vou falar mais não, já falei muito, já ficou tarde, e